Há uma força em você que não precisa gritar para ser ouvida, não precisa correr atrás para ser desejada, não precisa impressionar para ser lembrada. Essa força é a energia feminina autêntica. E quando uma mulher aprende a habitá-la plenamente, desperta um magnetismo silencioso, uma presença que pode fazer um homem se apaixonar profundamente, sem entender exatamente por quê. Carl Jung dizia que dentro de cada mulher vive uma deusa, uma figura simbólica que representa o seu núcleo psíquico mais profundo. Quando essa mulher vive desconectada de sua essência, ela até pode atrair, sim, mas de forma superficial. Mas quando ela se reconecta com sua verdadeira energia feminina, tudo muda. Sua presença se torna um chamado inconsciente para a alma masculina. Essa energia não é uma estratégia, não é um truque para manipular, é um estado de ser. É a expressão mais pura de uma mulher que se sente segura em sua sensibilidade, em sua intuição, em seu silêncio, na forma como ela observa e sustenta a vida, sem tentar dominá-la. E é justamente isso que desarma os homens. Porque não é uma energia que compete. É uma energia que convida, que não exige, que não condiciona, que não se desespera. Ela simplesmente é. E nesse ser revela uma beleza que não se explica. Se sente. Jung falava do ânima, a imagem interior do feminino na psique do homem. E quando um homem encontra, no mundo real, uma mulher viva que encarna essa energia que ele inconscientemente busca, algo inesperado acontece. Ele se sente atraído além do físico, além do intelecto. É como se sua alma lembrasse de algo esquecido e quisesse isso de volta. Mas essa energia não se finge, não se ativa lendo frases motivacionais. Ela desperta quando uma mulher se permite retornar a si mesma. Quando ela para de correr atrás de expectativas. Quando já não precisa provar nada a ninguém. Quando confia no seu valor sem precisar que alguém o valide. Há mulheres que entram em uma sala e não dizem uma palavra, mas todos as percebem. Não por suas roupas, não por suas vozes, mas pela serenidade com que caminham, pela suavidade com que olham, pela paz que irradiam. Isso é energia feminina, e não é uma energia fraca. Pelo contrário, é a energia que dá vida, que cura, que sustenta, e os homens a reconhecem, mesmo que não saibam como descrever. Muitos homens não vão admitir, mas eles não se apaixonam pelo que uma mulher faz por eles. Eles se apaixonam por como se sentem perto dela. E quando estão diante de uma mulher que não precisa controlar, que não está em guerra com sua vulnerabilidade, que se permite sentir sem medo, então algo dentro deles se rende. Não é uma atração de ego, é uma atração de alma. E isso é poderoso. Porque vivemos numa época onde muitas mulheres foram condicionadas a desconfiar de sua essência feminina. Disseram a elas que ser forte era agir como homem. Fizeram-nas acreditar que ser intuitiva era ser fraca, que ser sensível era ser frágil. Mas, na verdade, ao se desconectarem dessa energia, perderam contato com sua maior fonte de poder. A mulher que se reconcilia com sua natureza feminina não precisa competir com os homens. Não precisa fingir indiferença para parecer interessante. Ela sabe que sua energia fala por si só. Não precisa se explicar. Não precisa convencer. Sua simples presença já comunica tudo o que precisa ser comunicado. E é essa segurança silenciosa que atrai a alma masculina. Porque mesmo que não diga, o homem está cansado de máscaras. Ele anseia pelo real. E o real nem sempre grita. Às vezes, ele apenas respira e permite ser. Como se cultiva essa energia? Não se trata de técnicas, mas de práticas profundas de reconexão, de se permitir sentir, de recuperar a intuição, de fazer espaço na sua vida para a beleza, para a arte, para aquilo que te inspira, de habitar seu corpo com amor, sem julgá-lo, de soltar o personagem que o mundo pediu para você interpretar e voltar para a sua verdade. Uma mulher que se ama desde dentro, que honra seus ciclos, que se atreve a se mostrar sem máscaras, cria uma vibração que transforma tudo ao redor. Ela não precisa pedir amor. Ela o emana. Ela não precisa implorar por atenção. Ela a atrai. E quando um homem está diante dessa energia, ele não entende exatamente o que está acontecendo, mas não consegue evitar se sentir profundamente tocado.
É como se essa mulher falasse um idioma que sua alma sempre entendeu, mesmo que sua mente tenha esquecido. E esse é o segredo. Não se trata de conquistar, se trata de lembrar quem você é. Porque quando você lembra, você irradia. E quando você irradia, atrai sem esforço. E o mais surpreendente é que essa energia não precisa ser perfeita. Não precisa estar livre de feridas. Precisa ser autêntica. Porque não há nada mais irresistível que uma mulher que, com todas as suas cicatrizes, escolhe continuar amando, continuar acreditando, continuar sendo luz. E quando essa mulher se atreve a habitar-se por completo, algo também começa a mudar por fora. Os vínculos se transformam. As pessoas que não vibram mais com essa energia se afastam. E aqueles que estavam procurando por isso, sem saber, se aproximam. E é aí que nasce o verdadeiro magnetismo. Quando uma mulher deixa de tentar ser desejada e simplesmente se torna o desejo. Quando ela não força ser agradável, mas sua presença acalma, atrai, desperta algo ancestral em quem a observa. Nessa sutileza reside um mistério que nenhum homem consegue explicar, mas também não consegue ignorar. Um homem pode ser conquistado pelo corpo, mas só fica por causa da alma. E essa alma se expressa não no que você diz, mas no que você transmite, no que ele sente quando está com você, no modo como ele pode ser vulnerável ao seu lado, sem sentir que isso diminui, no modo como você o olha sem julgamentos, mas com uma aceitação profunda que não se aprende em nenhum livro, mas que toda mulher que já se curou carrega em sua essência. Carl Jung dizia que todo encontro humano é um encontro de almas, mas no amor é mais do que isso. É um espelho onde cada um reflete suas feridas e também seus potenciais mais luminosos. E é aí que muitas vezes, sem saber, o homem não apenas se atrai por uma mulher, ele se transforma por ela. Essa energia feminina que encanta sem explicação nasce do equilíbrio entre entrega e soberania, entre eu cuido de você e eu me cuido, entre ternura e firmeza. Não é uma mulher que implora por amor, é uma mulher que encarna o amor. Não se trata de perseguir, se trata de convidar. Não se trata de mendigar presença. Se trata de sustentar a sua própria. E nesse nível, a conexão já não é lógica. É mística. É quando o homem começa a sentir que ela não entra em sua vida como um acessório, mas como um catalisador. Ele não a vê como uma peça que faltava. Ele a vê como uma energia que desperta o que havia adormecido. Uma energia que o faz querer ser melhor, sem que ela precise pedir absolutamente nada. E como se cultiva essa energia? Não com técnicas, poses ou estratégias. Ela é cultivada no silêncio. Nas decisões que você toma quando ninguém está olhando. Nas vezes em que você escolheu sua paz em vez do drama. Nas noites em que chorou sozinha, mas não se rendeu. Nas vezes em que soltou o que doía, porque sabia que merecia mais. Porque a mulher que desperta amor sem pedir é a que aprendeu a se amar sem condições. Ela aprendeu a não se contentar com pouco. Ela entendeu que seu valor não se negocia. E por isso, quando alguém chega, ela não tenta se encaixar. Ela brilha. E esse brilho não se compara com nada externo, porque nasce de uma chama interior. Jung também falava da integração dos opostos, do ânimos e da ânima. E quando uma mulher integra seu masculino interno, sua direção, sua força, sua clareza, e o equilibra com seu feminino, sua sensibilidade, sua intuição, sua contenção, então ela deixa de depender do outro para se completar. E é nesse momento, quando ela já não precisa, que ela mais profundamente se conecta. Isso desconcerta muitos homens. Eles não entendem por que não conseguem parar de pensar nela. Não sabem explicar por que seu sorriso ecoa tanto tempo depois. Por que sua ausência pesa mais do que muitas presenças. Mas a verdade é que não é ela que os confunde. É o que eles despertam ao estar perto dela. Uma versão de si mesmos que não conheciam. E aqui não estamos falando de uma mulher perfeita. Estamos falando de uma mulher real, que abraçou suas sombras, que fez as pazes com sua história, que deixou de lutar contra si mesma e escolheu se amar por completo. Essa é a mulher que, sem querer, deixa marca, que sem falar, transforma, que sem buscar, encanta, porque a energia não mente.
E a energia feminina autêntica não se baseia em sedução artificial, mas em presença plena, autenticidade, conexão. Nessa capacidade única de fazer o outro se sentir visto, de permitir que ele seja, que ele respire, que ele fique. E então ele fica. Porque o homem que encontra uma mulher assim não encontra só uma parceira. Ele encontra um lar, um refúgio, um espelho e uma porta. E por mais que o mundo tente distraí-lo, essa experiência fica gravada no mais profundo. Porque não é todo dia que alguém encontra quem não só acompanha o caminho, mas o eleve. No fim, o amor verdadeiro não é buscar quem nos complete, é compartilhar a jornada desde a plenitude. E essa plenitude, essa energia magnética que não se explica, mas se sente, nasce de dentro. Nasce quando você para de mendigar amor e decide encarná-lo. Quando você deixa de esperar ser escolhida e escolhe a si mesma. E então, sem perceber, alguém nota sua luz. E mesmo sem entender o porquê, não consegue evitar se apaixonar. Porque além do corpo, além das palavras, além de tudo que se vê, o que realmente une é a energia. E essa energia feminina, quando é autêntica, livre e madura, muda a vida de quem a encontra.